Graça e paz, irmãos. Mateus capítulo 25, versículos de 1 até o 13. Vamos ouvir essa leitura. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração. Aqui ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma festa de casamento daquela época no Oriente. Havia 2 fases da festa no casamento. Na primeira, o noivo ia à casa da noiva buscá-la e cumprir as cerimônias. Depois, ele levava sua noiva para sua casa, onde reiniciava as festividades. Cristo, irmãos, veio para edificar a sua igreja, através da sua morte e da sua ressurreição. E ele voltará para levar a sua igreja, e ele levará a sua igreja para a casa do Pai, que também é sua casa. Então haverá um tempo de grande tribulação, profetizado pela palavra de Deus. Depois, no final da grande tribulação, ele retornará com a sua igreja e instituirá o seu reino milenar na terra. Vamos ver algumas coisas nesta parábola que Jesus contou. Verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aí fala de reino dos céus. Por que reino dos céus? Porque ele procede de lá.
porque o reino procede do céu. De onde Jesus veio? Ele veio de lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, é por isso que é reino dos céus, porque procede de lá. Marcos apresenta o reino como reino de Deus. Marcos 4, versículo 11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas. Reino de Deus, verso 31. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Verso 30. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? Reino de Deus. Não vejo diferença nenhuma entre reino dos céus e reino de Deus. Para mim, é o mesmo. Jesus atrela uma palavra importante, uma palavra fundamental ao reino de Deus que ele veio anunciar ao mundo. Lucas capítulo 4, verso 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Evangelho do reino de Deus. Irmãos, quando o assunto é reino de Deus, tem uma coisa importante, muito importante, que temos que ver. E foi dito por Jesus mesmo, Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 7. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Vamos continuar afirmando que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Não adianta entrar para um sistema religioso,
Não adianta, se não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Não pode. E a consequência de não entrar no reino de Deus, não ver o reino de Deus, é ir para o inferno. Como Deus nos faz nascer de novo? Primeiro, irmãos, Deus, em seu grande amor, nos colocou no corpo de Cristo, quando Ele foi crucificado, quando ele foi levantado na cruz. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Fomos identificados no corpo de Cristo, no corpo crucificado de Cristo lá na cruz. Segundo, identificados em Cristo, Deus nos fez morrer nele. A palavra do Senhor diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. O nosso homem velho foi com ele crucificado, a nossa carne pecaminosa também foi crucificada. O apóstolo Paulo diz que os que são de Cristo, ou os que estão em Cristo, crucificaram a carne, a velha natureza. Já estou crucificado com Cristo. Paulo também disse em Romanos 6, verso 11: considerai-vos mortos para o pecado em Cristo Jesus nosso Senhor. Terceiro, mortos em Cristo, Deus nos deu a nova vida pelo seu poder na ressurreição com Ele. O texto de Efésios capítulo 2, versos 5 e 6, que eu vou ler aqui, diz: nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Porque nós só estamos salvos quando recebemos a vida de Cristo em nós, na ressurreição juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então houve salvação. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Juntamente com Ele nos ressuscitou. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo de número 1, verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Está vendo? Regeneração, novo nascimento. Nos gerou de novo. É a entrada da vida de Deus no nosso espírito, na nossa alma, a vida de Cristo, que também se manifesta em nossos corpos mortais. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por quê? Pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, porque Ele nos ressuscitou com Ele. Nós ganhamos a vida dele. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Tem que morrer para nascer, para renascer em Cristo Jesus.
O novo nascimento, irmãos, é uma experiência sine qua non. Significa sem o qual não pode ser. É uma expressão que vem do latim e significa uma condição indispensável, essencial. Irmãos, sem o novo nascimento, você é o quê? Sem o novo nascimento, você vai para onde? Então, o novo nascimento é uma condição indispensável, imprescindível para o reino de Deus. Irmãos, se tem um jogador que joga muito, e estamos vendo aí, a Espanha está jogando hoje, jogando muito bem. Então, irmãos, se tem um jogador que joga muito e ele é chave para o esquema, ele decide os jogos, ele é bom mesmo. Qual seria o interesse do técnico adversário nesse jogador? Qual seria o interesse? Seria anular esse jogador, criar um esquema para tornar esse jogador nulo. Irmãos, o novo nascimento é uma questão chave, essencial, indispensável. Qual é o interesse de Satanás no novo nascimento? O que o diabo pensa do novo nascimento? Arrumar um jeito de torná-lo nulo na experiência das pessoas. Como? Exatamente falsificando o novo nascimento. Mateus 25, você pode ler o verso 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. Percebeu? 10, todas elas saíram ao encontro do noivo. No verso 6, estão todas, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Percebe aqui, irmão? O texto diz que todas prepararam as lâmpadas, estavam envolvidas. E o verso 7, aí vem o esposo, o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O que estamos vendo aqui nesses textos lidos? O que estamos vendo aqui, irmãos, é uma imitação. Uma imitação. Aparentemente são iguais, mas quando chega o noivo, na sequência da parábola, quando chega o noivo, o que é falso é revelado e o que está faltando se torna patente. Falta o azeite nas vasilhas, falta a obra do Espírito no interior.
o que é essa obra do Espírito no interior. João capítulo 3, versículo 7, né? Não te admires de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O verso 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água, palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, voltando para Mateus 25, verso 8. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As nossas lâmpadas se apagam. Em Atos, capítulo 5, verso 38 e 39. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Irmãos, se a obra é de homem, o que acontece com ela? Ela vai se acabar, vai fenecer. Mas se é obra de Deus, se foi Deus que fez, nada pode destruir, nada pode. Mas as lâmpadas daquelas virgens loucas, nécias, estavam apagando. Por quê, irmãos? Porque não era uma obra de Deus. Era um novo nascimento falso, produzido por Satanás. Era uma imitação que não resiste. Não tem jeito. Isaías, capítulo 50, o verso 11, fala de um fogo produzido pela própria pessoa. Fala de uma luz que a própria pessoa produz. Não é a luz da vida de Cristo, não é o fogo da palavra de Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Esta é a característica da religião. Experiência verdadeira, novo nascimento de Deus, é lâmpada acesa continuamente e em todo lugar. Irmãos, cristianismo sem Cristo, cristianismo falso, é fogo fátuo. Não tem o fogo permanente da vida de Cristo aceso continuamente em nós e através de nós. Mas a vida de Cristo só se manifesta em nós mediante a operação da sua morte em nós. Sem a operação, irmãos, da cruz, da morte em nós, a vida de Cristo não pode se manifestar em nós. Satanás, durante alguns séculos, tentou impedir que o cristianismo acontecesse
perseguindo e matando. Mas agora, irmãos, ele mudou a tática. Ele agora está tentando produzir o seu tipo de cristianismo, o seu tipo de igreja. Já que não pode impedir o evangelho, o novo nascimento, eu vou subverter o cristianismo. É assim, irmãos. Ele não conseguiu com a perseguição, nem com a contradição, mas agora ele está usando a subversão, pela imitação. Irmãos, Satanás criou a sua patota cristã. Ele quer uma igreja que sirva aos seus desígnios. E qual é o desígnio de Satanás, irmãos? É impedir o conhecimento de Cristo como nosso tudo e o anúncio singular do Evangelho. Tem um cara que há alguns anos criou o que ele chama de igreja de Satanás, de igreja do diabo nos Estados Unidos. Mas a igreja do diabo, a igreja de Satanás, está em toda parte, está espalhada por aí. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E depois ele vai dar a interpretação, onde ele diz que o joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. Apocalipse 2, versículo 8 e 9. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Então, esses filhos do maligno, essa sinagoga de Satanás, está aí em toda parte. Irmãos, essas virgens nécias pareciam, em alguns aspectos, com as outras. O erro delas, irmãos, preste atenção, o erro delas foi aguardar o Senhor sem experimentar de fato o novo nascimento. O novo nascimento é a doutrina mais importante do cristianismo.
E é nela que o diabo mais investe para tentar confundir e produzir falsos novos nascidos, produzir o seu próprio cristianismo, a sua própria igreja. O assunto mais confundido, irmãos, nas igrejas é o novo nascimento, e não é uma coisa isolada, não é. Jesus não falou de uma virgem nécia ou duas, ele falou de um grupo, irmãos. Ele falou de um grupo. Uma outra característica é que é característica, irmãos, da religião substituir o prioritário pelo secundário, o imprescindível pelo descartável, o eterno pelo temporário. Esse grupo aí da parábola, o grupo da imitação, fez muito em termos religiosos, mas deixou de lado o principal, irmãos, o azeite nas vasilhas, a obra interior da graça e do Espírito, e suas lâmpadas se apagaram. A busca da salvação, irmãos, pelos próprios esforços, sempre culminará em desespero total. Em desespero total. Mateus 25, verso 11 e 12. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Viu? No final, desespero total. Aqui não entra. Não entra. É loucura, irmãos, insistir numa religião sem novo nascimento. É loucura aguardar o Senhor sem novo nascimento. Você está esperando o Senhor? Você crê que o Senhor voltará para te pegar? Mas você já nasceu de novo? É loucura, viu? É um desatino aguardar, esperar o Senhor sem novo nascimento. Foi o que aconteceu aqui. Essas virgens sem juízo não passa de imitação. Elas mantêm uma aparência, mas quando chega o noivo, a verdade é revelada. Irmãos, nós não podemos fazer pouco caso do novo nascimento. Não faça pouco caso do novo nascimento, porque essas virgens fizeram isso, se deram mal. Parecia, a imitação estava boa, mas quando o Senhor veio, quando o Senhor chegou, então foi revelado, irmãos, toda a falsificação daquela gente. Não faça pouco caso do novo nascimento, porque sem o novo nascimento você está lascado. Há uma coisa muito linda aqui nessa parábola. Eu deixei aqui por último. Eu acho linda. O que é? É o anelo do coração
do regenerado pelo Senhor, o anelo, a busca, a paixão do coração pelo Senhor. Mateus 25, verso 1. Pode ler o verso 1 de novo. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Verso 10, 11 e 12. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. No verso 1, diz aí: saíram ao encontro do esposo, ao encontro do noivo. Saíram. Bem, a imitação, aquele grupo louco, que não tinha realidade, não tinha anelo nenhum. As virgens prudentes, regeneradas, tinham anelo no coração, saíram ao encontro do esposo. Eu estou pensando neste momento nas virgens prudentes, nas salvas. Quando uma mulher sai ao encontro do esposo, ela vai ao encontro do esposo porque está com saudade, porque almeja, coração anela. A noiva, que o noivo está longe e que chegou. Se essa noiva é apaixonada por ele, ela vai ao encontro dele com emoção, com anelo no coração. No verso 10, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. E no versículo 12, em verdade, Jesus disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Ele não conhecia aquelas outras, mas as salvas ele conhecia. Então, irmãos, a noiva que anela pelo seu noivo, e a noiva que não anela pelo seu noivo não é digna de respeito. Não é digna de respeito. O desejo da noiva tem que estar concentrado unicamente e preferencialmente para o noivo, no noivo. Salmo 73, verso 25, representa tudo o que estou comentando, dizendo para os irmãos nesta noite. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Salmo 73, o verso 25. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Está aqui, Quem tenho eu no céu, senão a ti? Irmãos, eu não vou para o céu atrás de nada, não. Eu só quero Ele. O que eu tenho lá no céu além dele? Eu só quero Ele. E na terra não há quem eu deseje além de ti, mais do que a ti. Jesus disse:
não vos conheço, não conheço vocês. Irmãos, se o noivo não conhecia, muito menos elas conheciam o Senhor. É pura religião, irmãos. Não havia relacionamento com Cristo. Irmãos, eu creio que foi por isso que Jesus chamou as loucas. Porque se uma moça, pense comigo agora, se uma moça sai por aí afirmando ser noiva de alguém que ela não conhece, que não teve nenhum contato com ele, é doida. É doida. Já é um vexame uma moça chegar para um rapaz totalmente desconhecido dela e gritar: ele é meu noivo, aquele rapaz é meu noivo, tem que internar. Mas era isso que estava acontecendo aqui. Elas estavam dizendo que era o noivo de Jesus, de alguém que elas não conheciam, e que Jesus também não conhecia. Elas, loucas, nécias. Irmãos, a minha oração é que a igreja seja despertada para uma única necessidade: conhecer a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo na obra do Evangelho. Versículo 13, Mateus 25. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus termina a parábola fazendo uma advertência a respeito da sua vinda para a igreja. Vigiai. Vigiar o quê? Vigiar o quê? Primeiro, temos que vigiar o novo nascimento na igreja e na pregação, irmãos. Não podemos descuidar desse assunto. O novo nascimento é a maior experiência da vida de um ser. Ele resulta na vida de Cristo em nós e muda toda a nossa relação com o pecado e também com o Senhor. Amém, irmãos?